Pronto, amigos, agora nós vamos para a parte 2 das reformas religiosas. Bom, aqui a gente começa o nosso slide mostrando uma figura aqui que faz uma alusão ao Lutero. Deve estar fazendo uma alusão ao Lutero. Ele está justamente com uma Bíblia na mão. Mas qual o sentido disso? É porque Lutero, durante o processo das reformas aqui, ele vai traduzir a Bíblia que nós conhecemos do latim, né, que é uma leitura exclusiva dos clérigos da Igreja Católica, para o alemão. Ou seja, ele vai vulgarizar a Bíblia de maneira bem anacrônica, ele vai democratizar a livre leitura da Bíblia, porque a partir da tradução, outras pessoas passaram a ter o conhecimento das Sagradas Escrituras sem depender da Igreja Católica. Mas para chegar até aqui, primeiro a gente vai ter que discutir a crise da Igreja Católica antes do século XVI, porque essa crise vai provocar os fatores que vão desencadear, dar início ao que? A reforma religiosas. Perfeito? Beleza? Então tá. Então temos como primeiro item, desenvolvimento do comércio mercantil. O desenvolvimento do comércio, ele se dá ainda durante aquele processo das cruzadas entre o século XI e XII. Vocês lembram, né? Recordo que nas aulas que nós já tivemos, nas aulas presenciais, vocês lembram que um objetivo principal das cruzadas era, em tese, conquistar a cidade santa de Jerusalém, que estava sob controle dos muçulmanos, ou dos islâmicos muçulmanos. Perfeito até aí? Então, o objetivo principal era esse. No entanto, a gente também discutiu que havia os interesses envolvidos nas cruzadas. E dentre os interesses envolvidos nas cruzadas, havia o interesse da Igreja Católica, que queria expandir a fé cristã para o Oriente e assim aumentar o seu poder político. Havia os interesses dos senhores feudais, que era um duplo interesse. Havia um interesse religioso, sim, mas principalmente o interesse econômico. Por que interesse econômico? Porque, ao se aventurar no Oriente Médio, ele ia conquistar novos territórios, novas terras, e terra é a principal fonte de poder da nobreza de espada, da nobreza feudal. Entendido isso? E nós temos também os interesses dos servos camponeses. Né? Qual é o interesse dos servos camponeses? Era obter a salvação, já que o Papa Urbano promovia as cruzadas como uma forma de se alcançar a salvação, porque você estaria combatendo os ímpios, aqueles que não perdoam, os infiéis, os muçulmanos, e ao combater os muçulmanos, você estaria favorecendo a religião cristã, e assim você alcançaria a sua salvação. Então nós vemos que, embora tivesse um objetivo nas cruzadas, havia também os interesses envolvidos nas cruzadas. Dentre os interessados nas cruzadas, nós também temos a burguesia. A burguesia, ela se juntava às cruzadas para vender suas mercadorias e produtos para os cruzados, né? Para os cruzados de forma geral. Mas ao chegar ao Oriente, ela descobriu que havia uma série de produtos muito interessantes que poderiam dar a oportunidade de abrir novos mercados, né? Produtos que no Oriente eram comuns, mas que no Ocidente nunca tinha se ouvido falar ou nunca se havia tido contato. Exemplo de produtos, exemplo de mercadorias. Nós temos os condimentos, né? Condimentos como a canela, salsa parrilha, açafrão, colorau, de forma geral, né? O que mais? Pimenta do reino, pimenta cominho. Né? Então, condimentos que não existiam na Europa, porque a Europa é uma região de clima frio, não é? Então, e esses produtos são produzidos em lugares quentes, né? Em lugares que tem um outro tipo de clima que não é o clima europeu. Então, o que mais? Além desses condimentos, havia perfumes, né? Lembra-se, a parte da sociedade europeia não era um pouco avessa à banho, porque da cultura católica, nós já discutimos isso. O que mais? Nós tínhamos sedas, né? Os tecidos produzidos na Europa eram tecidos bastante toscos em relação à seda, né, que é produzido,
que era mercadejada no Oriente, que vinha da China, por exemplo. Né? Que mais? Nós temos porcelanas, nós temos tapeçarias. Então são produtos e que abririam novos mercados para a burguesia. Entenderam isso? Aí, com isso, como a burguesia ficou indo e vindo, né, de um ponto ao outro, do Ocidente para o Oriente, nós vamos ter o restabelecimento das rotas de comércio, ou a reabertura do mar Mediterrâneo, porque o mar Mediterrâneo, nesse momento histórico, ainda era controlado pelos muçulmanos, certo? E havia fechado durante o processo de ruralização da Europa, né, durante a Idade Média. Perfeito? Aí o que acontece? Aí, quando se restabelece as rotas do comércio, você restabelece também o contato entre o Oriente e o Ocidente. É claro que a burguesia não vai trazer apenas produtos, ela vai trazer novas ideias também, junto com outras pessoas, né? Que outras pessoas que não eram burgueses, mas que foram para o Oriente, conseguiram sobreviver às batalhas, mas quando vinham com uma sensibilidade religiosa redimensionada, ou seja, modificada. E essa sensibilidade vai provocar algumas angústias, e essas angústias vão gerar heresias. E também vamos ter movimentos heréticos. A maior parte desses movimentos heréticos, o que é heresia, né? Heresia é a ideia que é contrária aos dogmas da igreja. O que é dogma da igreja? São verdades inquestionáveis segundo a igreja. Exemplo de dogma: a infalibilidade do Papa, o milagre da transubstanciação, ou seja, durante o ritual o padre ou o pároco transforma o sangue, o vinho no sangue e o pão no corpo de Cristo. É o milagre da transubstanciação. São exemplos de dogmas da igreja. Mas essas heresias, elas queriam questionar, na verdade, elas já queriam reformar a Igreja Católica. Reformar no sentido de mudar, melhorar, né, a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica reage de forma bastante ostensiva, né? Torturando, prendendo, queimando pessoas. Tá certo? Agora, os movimentos heréticos mais presentes, principalmente já por volta do século XI, nós vamos ver os franciscanos, os dominicanos, que são as ordens mendicantes, né? Mas que não eram da igreja, eram movimentos que surgiram, né? Que não eram ordem religiosa, mas foram movimentos que surgiram e que foram absorvidos pela Igreja Católica, mas que ao mesmo tempo questionavam a ostentação, o luxo e o poder da riqueza que a Igreja Católica ostentava nesse período. Entenderam? Porque eles questionavam, já que Cristo não era dono nem das suas próprias roupas, como é que a igreja poderia ser tão rica e ostentar tanto assim? Então, só que esses movimentos acabaram sendo incorporados para a Igreja Católica, certo? Nós temos a ascensão das monarquias nacionais, ou seja, de certa maneira, você vai ver que a monarquia vai obter apoio da burguesia e vai conseguir ter o seu exército permanente para confrontar os senhores feudais. Por quê? Porque havia um problema na relação da burguesia e a nobreza, né? Aí a nobreza feudal, e não só a nobreza de espada, né? Porque a nobreza de espada cobrava os impostos da burguesia. Só que a burguesia queria mais autonomia. Por quê? Porque o senhor feudal, em cada feudo você tinha uma moeda, você tinha uma lei, você tinha uma regra, você tinha uma espécie de justiça, você tinha um certo imposto, e tudo isso dificultava o comércio, né, do burguês. Então era muito melhor ele apoiar o rei, claro que isso não foi de forma direta, para que o rei facilitasse esse comércio. Facilitasse de que forma? Criando apenas uma lei, uma só moeda, uma só regra, um só imposto e assim por diante. Ou seja, seria a centralização não só política, mas a centralização econômica que favoreceria a burguesia. Agora, por que a burguesia não toma o poder? A burguesia não toma o poder porque ela não havia se consolidado como classe social. Ela ainda era uma categoria da sociedade que se opunha aos senhores feudais, que limitavam o comércio, e se opunha
Também as teorias da Igreja Católica. Por exemplo, a Igreja Católica era contra o lucro, né? Contra a usura, né? Contra o acúmulo de riqueza, porque esse acúmulo de riqueza se aproximava demais da matéria, e a matéria é fonte de pecado, certo? E podia te conduzir ao inferno. Então percebia que o burguês estava mais próximo do inferno do que um pobre, de forma geral. Entenderam isso? Então a burguesia, ela tinha um estigma negativo que era pregado pela Igreja Católica. Por exemplo, um exemplo assim, a questão da usura. A usura é empréstimo a juros, né? Então, o burguês ele empresta dinheiro a juros. Mas a igreja é totalmente contrária a isso. Por quê? O que ela alegava? Ela alegava que, na verdade, ao fazer empréstimo a juros, o burguês estava se apropriando de um tempo que não é dele, que é o tempo de Deus. E de que forma é isso? Como assim? Quando você empresta dinheiro a juros, você está produzindo alguma coisa, sim ou não? Não, né? Você empresta e o sujeito vai ter que te pagar, certo? Você produziu uma coisa? Não. Você usufruiu do tempo daquele cara lá que foi se virar para poder arranjar o dinheiro para te pagar. Tá entendendo? É mais ou menos assim. Eu ainda não entendi, professor. Deixa eu tentar explicar. É mais ou menos assim. Quando você é um trabalhador comum, quando um carpinteiro, por exemplo, você vai, derruba a árvore, né, talha a madeira, você lixa a madeira, prepara, aperfeiçoa, você faz uma mesa, faz um banco, certo? Pode fazer um barril, pode fazer qualquer coisa daquela madeira ali, correto? Mas só que da árvore você produziu alguma coisa, você gastou um tempo nessa produção. Então é justo que você cobre um determinado valor pelo tempo que você despendeu, né, produzindo aquilo ali. Tá certo? Então é a teoria do preço justo. É justo que você cobre pelo tempo que você gastou para produzir alguma coisa. Só que o burguês ele emprestava dinheiro e não produzia nada. Então é por isso que a igreja batia de frente com a burguesia. E o lucro e a usura são um dos pilares da evolução do comércio burguês aqui nesse período, do comércio mercantil. Entenderam? Então nós temos aí, olha só, o desenvolvimento do comércio mercantil, a ascensão da burguesia, as heresias que nós já falamos, a ascensão das monarquias, porque à medida que as monarquias vão centralizando o poder, a igreja vai perdendo o seu prestígio dentro do território que o rei controla e, ao mesmo tempo, também ele vai dominando ou controlando aqueles senhores feudais que impedem que a burguesia, que impedem não, mas que dificultam as transações comerciais da burguesia. Entenderam? Nós temos a crise interna da Igreja Católica. A crise interna da Igreja Católica é por causa de uma série de disputas que estão aqui embaixo. Ó. Por exemplo, a crise interna da Igreja Católica, 5.1, né? 5.1, cativeiro de Avignon. Vai ser um período em que o Papa vai ser praticamente sequestrado, vai se tornar refém de Felipe o Belo, que é o rei da França, e de forma direta o rei da França vai mandar na Igreja Católica, né, já que ele tem um Papa como refém. Aí depois do cativeiro de Avignon, outros monarcas vão querer ter seu próprio Papa. Vai chegar ao ponto que vai criar uma confusão, que vai ter 3, 4 papas governando ao mesmo tempo a Igreja Católica, né, o que leva a uma grande divisão da Igreja, né, que é o grande cisma do Ocidente, uma grande divisão da Igreja, que é o 5.2. Aí, para resolver esse grande cisma, elaborou-se a teoria conciliar, que é onde os bispos da igreja, os bispos das igrejas, resolveram passaram a tomar a seguinte determinação, de que eles não poderiam deixar o poder da igreja na mão de uma só pessoa, na mão do Papa, e que eles deveriam tomar o poder para si, porque em conjunto a possibilidade de erro seria muito menor do que melhorando a possibilidade de acertos de controle e administração da própria Igreja Católica. E isso que dificultava, ou seja, esvaziava o poder do papado. Então nós estamos aqui, dentro da crise interna da Igreja Católica, nós temos o cativeiro de Avignon, já falamos, grande cisma do Ocidente, a teoria conciliar, que é dos bispos,
E temos o último, que são os fatores imediatos. Esses fatores aqui que vão provocar a reforma em si, a reforma de fato. Que são o quê? A prática da simonia. O que é a prática da simonia? É a venda de relíquias sagradas, né? O comércio de relíquias sagradas. Haviam igrejas que afirmavam que tinham o leite do seio da Virgem Maria encapsulado. Outras diziam que tinham uma gota do sangue de Jesus Cristo encapsulado. Então havia romarias que os crentes iam direto para essas romarias prestar homenagem a essas igrejas. Não é? É claro que muitas dessas relíquias eram relíquias falsas. Tanto é que havia muitas igrejas que vendiam a lasca da cruz de Cristo. Não é? Ali havia embalagem, mas se você fosse juntar essas lascas, dá uma floresta inteira. Está entendendo? Então, além disso, a prática da simonia também envolvia a venda de cargos eclesiásticos dentro da igreja, o que fazia com que a pessoa que entrasse para a igreja não precisava necessariamente ter vocação para ser religioso. Então, se entrava na igreja somente por vocação, se entrava por interesse. Por exemplo, um nobre daquela região, um duque, ele queria aumentar o seu prestígio, aumentar o seu poder político, ele comprava um cargo na igreja e seria um bispo da igreja também. Ele teria tanto poder religioso como poder político, entenderam? Então tudo isso gera uma série de escândalos que são os fatores morais imediatos que vão provocar reformas. Mas dentre os fatores principais nós temos a venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? Carta de indulgência, a venda das cartas de indulgência, a venda de perdão. Né? Em que consistia a venda de perdão? O sujeito ele ia a um pároco, um padre ou um monge que fosse ordenado pelo Papa e pela própria igreja, né? Esse monge teria autorização da igreja para te vender as cartas de indulgência, que era a remissão de todos os teus pecados. Como é que funcionava? Apanhava-se um milagre de Cristo, né, aqui na Terra, um milagre de Cristo, e seria acreditado na tua ficha cadastral, a da igreja, o que te ajudaria na tua salvação, né, para você alcançar o reino dos céus. Na verdade, esse foi o pior escândalo que houve da igreja. Por quê? Porque na época, vamos dizer assim, a igreja precisava de recursos, né, para reformar a Capela de São Pedro. E esses recursos vinham principalmente dessas práticas de simonia e vinda de indulgências. Aí o que aconteceu? O Papa enviou um monge chamado Tetzel para a região da Alemanha. Né? E vai ser lá na região da Alemanha, que era chamada naquela época de Sacro Império Romano Germânico. Não havia Alemanha, o país, havia apenas uma região geográfica da Alemanha. Né? Então vai ser lá, que era chamada de Sacro Império Romano Germânico, que vai ocorrer o fator imediato das reformas protestantes, iniciada por esse sujeito aqui, que vai ser Martinho Lutero. E a gente deixa para falar de reforma luterana no próximo slide, ok? Abraço, galera. Obrigado aí pela paciência e resignação. Até mais.